A partir de agora está valendo o tempo da entrevista com o candidato Cláudio Vinhati. 20 minutos da sabatina com os candidatos ao governo de Santa Catarina. O candidato vai ter 3 minutos para responder cada pergunta e os representantes de entidades poderão fazer também seus comentários, suas observações, claro, também de uma forma objetiva. Candidato Cláudio Vinhati do PT, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia a todos os radiovintes. Eu quero saudar todos os ouvintes, também o pessoal que está aí, o Anacleto, o Álvaro Vilas Boas, o nosso presidente da CCS, tão importante para Santa Catarina. Um abraço especial. Parabéns, Paulo, pela dinâmica e pelo jeito do programa com interação de liderança da sociedade regional. Obrigado, candidato. 9 horas com mais 3 minutos. Presidente da OAB, Anacleto Canão, o senhor pode fazer a sua primeira pergunta ao candidato Cláudio Vinhati do PT. Bom dia, candidato Vinhati. A minha pergunta tem a ver com o que eu tenho acompanhado do seu programa político, né, do seu plano de governo e do que o senhor tem falado durante o horário eleitoral. O senhor faz uma crítica às secretarias regionais, de quem o senhor, enfim, o seu programa diz que são cabides de emprego, né? Sem entrar no mérito se são ou não cabides de emprego, eu queria saber até que ponto a gente pode confiar que na seriedade da sua proposta de reduzir cargos comissionados, quando a gente nota que o governo federal, ao longo dos últimos 10 anos, fez crescer de forma absurda o número de cargos comissionados, chegando ao expressivo número de 39 ministérios e até janeiro desse ano 22.600 cargos de confiança no governo federal. Nesse período o senhor foi deputado federal e fez parte dessa ideologia política que está no poder. Eu não lembro de ter ouvido nesse período nenhuma crítica sua a esse modelo. Então por isso eu queria saber como acreditar nessa proposta sua de reduzir cargo de confiança na Secretaria Regional. Primeiro, Anacleto, você sabe que essas são cabides de emprego. Você tem consciência disso, que hoje a Secretaria Regional são comitês eleitorais e não tem objetivo de desenvolvimento regional. Tanto é que as 10 maiores cidades em Santa Catarina, em vez delas descentralizar o crescimento econômico, elas concentraram em 5% o PIB nos últimos anos. Significa que a Secretaria de Desenvolvimento Regional não descentralizou os recursos, não descentralizou o desenvolvimento econômico. E não dá para comparar Santa Catarina, que tem 52 Secretarias de Estado, com todo o respeito, Anacleto, 52 Secretarias de Estado, a quem tem um pouco mais de 3% do território nacional, a 39 ministérios no Brasil inteiro. E que foi criado de novo nos Ministérios Nacional, e eu acho que você nunca seria contra criar um Ministério da micro e pequena empresa, transformar a Secretaria Nacional de Turismo em Ministério do Turismo, pela importância que tem o turismo no Brasil, transformar a Secretaria Nacional de Cultura em Ministério da Cultura, pela importância que tem a cultura no Brasil, criar uma Secretaria de Igualdade Racial das mulheres no Brasil, de juventude no Brasil, por exemplo. São órgãos importantes que foram criados nesse período e tem só 39 ministérios para o Brasil inteiro, que é um continente. Nós temos em Santa Catarina 52 Secretarias de Estado. Essas secretarias não servem a não ser para eleger deputados, eleger prefeitos. Nós precisamos criar, de fato, uma política de desenvolvimento econômico e social no Estado, que planeja o Estado, que cria um conselho de desenvolvimento econômico e social, e cada associação de município cria um conselho regional, que descentraliza os recursos. O que eu vou fazer? Só para você entender melhor e a população também entender melhor. Nós vamos fechar a regional e vamos descentralizar a atividade política. O governo do Estado, uma vez por semana, vai em região. Nunca ninguém fez isso do Brasil, nós vamos fazer. Uma vez por semana, estou pensando inclusive na terça-feira fazer isso. A terça-feira de manhã, instala o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, discute a política do desenvolvimento regional, a descentralização do orçamento através do instrumento do orçamento democrático participativo, não é? À tarde atende a associação empresarial, atende a OAB, atende os prefeitos, atende os vereadores, atende a sociedade civil que precisa atender. Em 21 semanas a gente roda o Estado e volta depois novamente em 22 semanas em Concórdia. Então tu cria uma aproximação entre o governo e o Estado. Esses 500 milhões que nós vamos economizar, que paga hoje salário de gente que perde a eleição, que muitas vezes são incompetentes até pela função, alguns têm competência, a maioria muitas vezes lá estão para receber salário. Nós vamos transformar isso em recursos para investir na saúde, prioritariamente, para acabar com a fila na saúde e na segurança pública. Hoje, a segurança pública, o governo se vangloria aí que contratou 1.000 policiais nesse ano,
não é? Mas nesses 4 anos contrataram 1.000 e se aposentou 4.000 e poucos policiais. 3.000 e pouco agora, vai ter mais 800 agora que vai agora em setembro, 4.000 contratou 1.000, falta policial em tudo que canto. A maioria das cidades pequenas está fechando delegacia à noite, como se o crime escolhesse a hora para atuar. Tem que ter pulso firme no enfrentamento ao crime organizado, não é? E ser imprescindível com quem tira a vida. Se o governo não tiver isso, claro, não vai conseguir cumprir esse objetivo. Ok, o tempo da resposta está esgotado. Mais 1 minuto para um comentário, se assim entender necessário, para o presidente da OAB, Anacleto Canã, que foi o autor da primeira pergunta. Presidente, fique à vontade. Na verdade, candidato, não se trata de ser contra ou a favor da linha ou dos objetivos, vamos dizer assim, programáticos da criação desses órgãos públicos. Assim como não se trata de ser contra ou a favor da Secretaria Regional, a Secretaria de Desenvolvimento Regional. O que a gente nota, infelizmente, é que no Brasil, nenhum governante reduz estrutura pública e nenhum governante reduz cargos em comissão, porque esses, além de servir para alocar quem os apoiou nas campanhas eleitorais, ainda servem muitas vezes como fonte de arrecadação para os próprios partidos. Então, sinceramente, é difícil a gente acreditar que vai haver uma redução, e seria ótimo se houvesse redução, quando a gente vê que na prática o discurso é outro, como diz no popular, né? Na prática o discurso se converte. Ok, obrigado ao presidente da OAB, Anacleto Canã. 9 horas com mais 8 minutos. A Licite Equipamentos Casa do Maceiro tem produtos para centros comunitários, fogões industriais, mesas em aço inox e refrigeradores com assistência técnica ao lado da Casa da Cultura, 3425-5747. Pergunta agora do presidente da Associação Catarinense de Suínos, Losivânio De Lorenzi. Pergunta para o candidato Cláudio Vinhati. Candidato Vinhati, Santa Catarina é um estado com um diferencial enorme em sanidade comparado aos demais da federação. Somos grandes consumidores de proteína vegetal e grande produtor de proteína animal. Nesse contexto, nós precisamos de rodovias e ferrovias para trazer os insumos e escoar a produção. Qual a proposta para agilizar o processo de construção de ferrovias, duplicação e melhoria nas rodovias para viabilizar a baixa desses custos, mantendo as agroindústrias competitivas tanto no mercado nacional quanto internacional? Luizânio, a tua pergunta é correta. Veja bem, esses caras sempre governaram Santa Catarina, apesar de que o Anacleto não é contra a Secretaria Regional, não é? Mas eu sou contra elas. Esses caras sempre governaram Santa Catarina. Esse governo que governou sempre Santa Catarina não se preocupou com o processo de planejamento e infraestrutura. O último governo que planejou isso foi Colombo Salles, que pensou ferrovia, rodovia, aeroportos há 50 anos atrás. Nós não temos uma rodovia que atravessa o estado duplicada, não temos uma ferrovia que atravessa o estado duplicada. Nós não temos um aeroporto, não é, em Santa Catarina. Se nós não planejar o estado, retomar o planejamento estratégico e gastar menos na máquina, na estrutura administrativa para esse grande número de alianças que se compõe o governo do estado e investir mais na política de infraestrutura, nós não vamos garantir, de fato, o escoamento da nossa produtividade. E a outra coisa, a própria questão da sanidade que você levanta, e muito importante a tua pergunta, ela pode estar comprometida. Hoje as barreiras sanitárias, inclusive de entrar no estado à noite, várias delas estão fechadas. E está entrando animal em Santa Catarina sem inspeção sanitária. E nós sabemos que nós somos livres de febre aftosa em Santa Catarina, mas nós podemos ter um grande problema de imunidade, porque como a gente é livre, sem contaminação, se chegar a entrar o vírus, nós vamos estar com todo o rebanho comprometido e isso dá um baque no estado. Então, a sanidade animal e o controle das nossas barreiras sanitárias tem que ser levado mais a sério. Hoje, se a gente quiser fazer uma reportagem, eu faço uma reportagem, passo com eu dirigindo um caminhão, certo, com animal nas nossas barreiras sanitárias à noite e não vai ser fiscalizado, não é? Por incrível que pareça. Então, nós precisamos levar a sério isso pela importância. Nós somos os maiores produtores de proteína animal por metro quadrado do Brasil. Ninguém produz tanta proteína animal por metro quadrado. Nós precisamos garantir que, de fato, o escoamento seja mais rápido para nós ser mais competitivo. A cada R$1 de recurso do Estado e capacidade de investimento, eu quero buscar mais, a mesma quantidade, não é duplicar, triplicar, quadriplicar, isso dá para fazer muitas vezes 20% disso em buscar recursos federais para investimento no Estado. Mesmo que é uma obra federal, o governo do estado tem que cuidar dela.
tem que cuidar dela para garantir a duplicação, para garantir que ela saia, porque é uma obra de interesse do Estado e da economia do Estado. O Estado, nos últimos anos, perdeu competitividade no Brasil. Se nós nós crescemos menos que o Rio Grande do Sul e o Paraná nos últimos 10 anos. Por que nós crescemos menos? Porque o nosso produto não é competitivo, a nossa taxa de energia elétrica é a maior do Brasil, não é? Nosso escoamento é caro, o produto para sair de Concórdia até chegar Itajaí, o Paranaguá, o Porto de São Francisco tem um adicional muito alto, não é? Em comparado às regiões mais desenvolvidas, tem ferrovia onde tem escoamento mais rápido. Então nós precisamos priorizar isso até para botar mais dinheiro no bolso do nosso produtor. Candidato Vinhati, está esgotado o tempo da pergunta, 9 horas com mais 12 minutos. Comentário do presidente da CCS, Losivane Lorenzi. Fique à vontade para comentar sobre a resposta do candidato Cláudio Vinhati. Só lembrando, candidato, que são rodovias federais e também nós temos a questão da ferrovia, que ela é do governo federal também. E a gente vê que qualquer coisa é um empecilho para as coisas andarem, principalmente nessas questões ambientais, que para abrir uma ferrovia se esbarra muito nessas licenças ambientais. Eu vejo que se é governo, se é o IBAMA, deveria desburocratizar. Eu tive um exemplo recente, na quarta-feira eu fui a Florianópolis, estava em Braço Norte, e voltei na sexta-feira, do qual fiquei 3 horas parado na rodovia, os 190 quilômetros eu levei 5 horas e meia, enquanto se faz em 2 horas, fiquei 3 horas parado por causa do entrave que está também aquela ponte lá em Laguna, que é eu pensando no custo que é todos aqueles caminhões parados, né, motor desligado, portas abertas, porque não se consegue andar. Então, realmente isso é muito ruim, o Estado perde a competitividade, uma rodovia internacional como é a BR-101, né, então a gente vê que perde muito quanto a isso, e a preocupação é sempre essa, de manter o baixo custo na nossa produção para ser competitivo, mas precisamos cada vez mais investimento em ferrovias, não em caminhões que ficam transportando nessas más qualidades de estrada. 9 horas com mais 14 minutos, o presidente da OAB, Anacleto Canã, foi citado anteriormente sobre uma situação, se é contra ou a favor das secretarias regionais. Eu vou dar mais 30 segundos para o presidente da OAB, até para esclarecer esse fato. Paulo, é um bate-papo aqui com... Paulo, pois não. Mesmo que é um bate-papo, é que o Anacleto apertou o guizo, né? Se eu quisesse responder de forma ofensiva, teria respondido. Ele apertou o guizo. Na resposta dele, ele foi tanto quanto ofensivo em relação ao que eu penso sobre o Brasil. Então esse formato também acaba, muitas vezes, se der o bate-bola, tem que dar o bate-bola, né? Pode ser? Mas o senhor está tendo a oportunidade também de contrapor as palavras aqui do presidente da OAB, que também vai ter, é claro, agora essa possibilidade de falar, de esclarecer se é contra ou a favor, presidente da OAB, as secretarias regionais. Bom, Vinhati, na verdade eu peço desculpa se fui ofensivo, na verdade a ideia não era essa, mas era realmente confrontá-los com dados que comparam o discurso à prática e nem sempre há coerência de parte de alguns candidatos e alguns políticos nessa parte. Eu sou contra todo e qualquer cabide de emprego. Como cidadão contribuinte que recolhe meus impostos, que gera meus empregos, que mantém uma estrutura administrativa, eu acho que o nosso dinheiro deveria ser muito melhor gasto, tanto a nível estadual quanto a nível federal e muitas vezes a nível municipal, embora aqui tenha uma eficiência um pouco maior, porque a sociedade controla isso mais de perto um pouco. Então, se as secretarias regionais não cumprem a sua finalidade, eu evidentemente sou contra e já declaro meu voto contra. Só acho que os candidatos têm que ter mesmo discurso na época da campanha e depois de eleitos. Candidato Cláudio Vinhati, mais 15 segundos então para encerrar esse tema. Nisso eu concordo contigo, Anacleto, e sempre tive essa postura. Quanto à pergunta, o representante da entidade faz a pergunta que quiser e tem toda a liberdade, candidato, para fazer a pergunta que bem entender. Vamos a mais um representante de entidade aqui, o vice-presidente da Fiesc para o meio-oeste de Santa Catarina, Álvaro Luiz de Mendonça. Sua pergunta, por gentileza, Álvaro, ao candidato Cláudio Vinhati, do PT. Cláudio Vinhati, bom dia. Álvaro Mendonça, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Álvaro? Tudo certo. A minha pergunta se refere a um dado, um fato que tem ocorrido aqui muito na nossa região, que estamos lutando muito e brigando muito para que isso se reverta. É de seu conhecimento que a nossa região tem o pior nível de energia do Estado. A nossa energia aqui, a capacidade, além de ser ruim, a tensão da energia é horrível. Então, nossos maquinários têm problema, a gente tem necessidade de melhoria de que essa energia seja de melhor qualidade. E também nós temos um outro problema que é seríssimo, que é a água.
Então, eu gostaria de fazer essa pergunta no seguinte sentido. O que o senhor faria como governador para resolver definitivamente esse problema da energia e de água na região oeste, que não é só a água no estado inteiro, mas principalmente na nossa região, a energia e também a água é um problema seríssimo e que reflete diretamente na produção das indústrias. Eu concordo contigo, Álvaro. Quando eu falo, inclusive, aqui respondendo a você, respondendo toda a questão que o nosso presidente da CICES levantou, quer dizer, nós deixamos de fazer o planejamento no Estado. Você teve a oportunidade de me ouvir também na Federação da Indústria de Santa Catarina, de planejar o Estado de longo prazo. A energia não foi planejada de longo prazo, a ferrovia não foi planejada de longo prazo, a rodovia não foi planejada, o saneamento básico, nós temos o pior saneamento básico do Brasil, um estado maravilhoso igual ao nosso, né? E acaba muitas vezes com isso também não planejando muitas vezes o crescimento industrial que nós tivemos em Santa Catarina. Regiões como a de Concórdia, Chapecó, São Miguel, outras regiões do interior deixam de ser competitivo muitas vezes. E a energia também não chega cheia. Como a internet e as empresas privadas não entregam cheia que vende, a energia também não chega. A principal reclamação que eu vi nos municípios pequenos, inclusive, nas propriedades rurais, é que as propriedades rurais, inclusive, se modernizaram nos últimos anos e a energia não está chegando na qualidade que ela precisa, muitas vezes, para garantir a oportunidade da nova modernização, da instalação de equipamentos que são necessários, muitas vezes. Uma vez não tinha ordenhadeira, o máximo tinha uma geladeira e um chuveiro elétrico, não é? Não tinha um chiqueiro todo automatizado, o galinheiro todo automatizado, então a energia que chega é de baixa qualidade. Nós precisamos repensar a Celesc para o crescimento econômico. Se nós queremos crescer 3, 4, 5% ao ano, tem que garantir energia para isso. Então, retomar a distribuição de energia no Estado e, além de retomar a distribuição em regiões diferentes, como de Concórdia, como de Chapecó, como do Planalto Norte, Santa Catarina, que falta muita energia em regiões do interior do Estado, não é? Nós precisamos também voltar a gerar energia. A Celesc geradora hoje gera menos de 2% da própria energia. Só, Paulo, rapidinho, nem que eles contar depois, e a água é outro problema. Concórdia se promete a água há quantos anos a Casan e nunca resolve o problema da água. Eu assumi compromisso no debate da Rural. Tem que ser a prioridade número 1 para a Concórdia resolver o problema da água, para o habitante e para, de fato, a indústria local. Muito bem, 9h19, vice-presidente da Fiesc, Álvaro Luiz de Mendonça. Vinhati, eu acredito que um dos entraves que a gente tem, principalmente na energia, como o Luciano falou, é as licenças ambientais. Nós levamos um ano para conseguir liberar uma licença ambiental para fazer a subestação em Concórdia. Concordo. Isso com muito trabalho, muito briga, afinco, intervenção da Fiesc diretamente com o pessoal para a gente conseguir fazer isso. Então, assim, eu acho que o órgão público, às vezes, ele burocratiza demais uma coisa que é necessária e precisa ser urgente. Isso que nos leva, nos deixa, às vezes, desanimado de ser empresário. A burocracia, ela serve para favorecer a corrupção. Quanto menos burocracia, menos corrupção tem. 9h com mais 20 minutos. Obrigado ao vice-presidente da Fiesc para o meio oeste, Álvaro Luiz de Mendonça. 20 minutos passam muito rápido. O nosso jornalista Ederson Vilas Boas, agora, na parte final da entrevista, fará a pergunta ao candidato Cláudio Vinhati. Obrigado mais uma vez, Vilas Boas, pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, Paulo. Bom dia, candidato. Bom dia. Bom dia. Candidato, o senhor citou a questão, as áreas de saúde e segurança pública, eu englobo dentre esses setores básicos também a educação, que são problemas evidentes, não só no nosso estado, mas também no país. Na saúde, por exemplo, no Brasil, vemos falta de médicos, de leito hospitalar, pessoas deitadas em corredores em cima de macas e, o pior, pessoas deitadas no chão, porque não tem macas e muito menos leitos hospitalares. Claro que em Santa Catarina, talvez, não na mesma proporção de outros estados maiores, mas também temos sim sérios problemas na saúde. Há pouco se montou um programa com médicos que amenizou, mas que pouco mudou a realidade, pois existem pessoas que consultam hoje, Concórdia tem exemplos, mas que têm cirurgias marcadas pelo SUS somente para dezembro de 2015. Sabendo que esse é um problema nacional e já que vemos e ouvimos propostas que dificilmente são cumpridas para esse setor tão importante, qual a proposta racional do senhor e que poderá ser cumprida caso eleito na área da saúde? Então nós queremos criar um programa na área da saúde que diminui de fato as filas, saúde sem demora chamado.
pegar metade desses 500 milhões que gasta na Secretaria Regional para custeio e vão investir na saúde. Vamos fazer uma rede de credenciamento de especialidades, não é? Para garantir, de certa forma, que o atendimento seja perto das pessoas, que as pessoas não precisem sofrer, ir a Florianópolis, Passo Fundo, muitas vezes, ou Porto Alegre, não é? A saúde também é bem-estar. E criar um processo de credenciamento da média complexidade, que é exames, que é consulta de especialistas, não é? Pequenas cirurgias para fazer perto de casa. Esse sistema que nós queremos criar envolve a oportunidade tanto de financiamento via os consórcios de saúde, a cada mais R$1 a prefeitura botar, o Estado botar na compra de serviço, como de construção também de estrutura própria com mais médico especialista. Hoje o Mais Médico que a Dilma criou no Brasil diminuiu já em 40% a internação hospitalar. Mas em Santa Catarina tem uma fila de quase 100 mil cirurgias que se repete e que é a responsabilidade do Estado, não é? Que se repete. Muitas vezes a pessoa faz o exame uma vez, vai fazer o exame novamente e marca a cirurgia. Daí desmarca a cirurgia. Tem que fazer todos os exames de novo. Daí remarca a cirurgia, tem que fazer todos os exames de novo. É 3 vezes a despesa para o Estado, para nós termos noção. 3 vezes mais sofrimento. Quem tem dinheiro resolve de uma forma. Quem não tem dinheiro padece nessa fila, não é? Então nós precisamos criar um sistema muito mais ágil. Isso é gestão, se me permitir. Gestão pública eficiente de qualidade. Se nós ver aquilo que você fala nos grandes centros, Florianópolis é a mesma coisa. No Hospital São José, no Hospital de Florianópolis, no Hospital de Joinville, é a mesma coisa que o Rio de Janeiro, muitas vezes as mesmas coisas que a gente vê nos grandes hospitais de São Paulo. Então isso dá para mudar com uma gestão eficiente. Em 2 anos, eu quero acabar com a fila da saúde com esse sistema implementado no estado inteiro. Garantir o atendimento em Concórdia, em Ceará, em Joaçaba, perto das pessoas. Muito bem, 9h24, Ederson Vilas Boas, mais algum comentário? Encerramos por aqui a entrevista, passamos um pouquinho do tempo, candidato Cláudio Vinhati, já passamos 1 minuto e meio do tempo, o senhor fique à vontade, mais 30 segundos, agradecemos muito a sua disponibilidade de falar com os ouvintes aqui da Rádio Rural, com os representantes das entidades. Muito obrigado pela sua entrevista, mais 30 segundos, bom dia. Um abraço, bom dia Paulo, desculpa Anacleto, um abraço todo especial a todos vocês, espero poder ter esclarecido as questões e pedir o voto Oeste Santa Catarina. Nós só temos um candidato majoritário e o candidato a governador. O Oeste pode ter o candidato a governador, como trouxe a Universidade Federal, como garantiu vários acessos pavimentados, como garantiu a oportunidade de expansão técnica, curso superior em Concórdia, tantas coisas que a gente fez, a Lei Geral da Minha Pequena Empresa, o empreendedor individual, não é? A oportunidade de construir alguma coisa diferente. Um abraço todo especial para vocês. Governo Novo só tem uma proposta para derrotar a velha política, é Vinhati governador no 13.